Que a gente escolariza demais. A criança precisa brincar. pequena. Não sei se você concorda. A Com própria certeza, organização, com ela certeza. vem da brincadeira. Tem que ter um momento lúdico, tem que ter liberdade. Então, na pra verdade, a pergunta que os pais fazem sempre, aquelas crianças pequenininhas, o que você aprendeu hoje? Devia ser, o que você brincou isso. hoje? Exatamente. O momento de não fazer nada também é importante. Exato. Não na escola, mas os pais enchem a criança de agenda, né? E aula disso, aula daquilo, desde os pequenos. E isso não dá liberdade para a criança ter o momento dela de não fazer nada. Que ele tem que ter aquele momento de liberdade, de criação. A gente fala que é de criação. Ficar à vontade mesmo, ele criar, porque a brincadeira faz ele ser criativo, traz, né, muita coisa boa para a criança, e muitos pais não deixam esse momento, enchem aquela agenda o dia inteiro, aquela criança não tem tempo para nada, é só estudar. Ela precisa, em todas as séries, desde a inicial até, ela precisa ter um tempo para ela precisa parar para não fazer nada se ela não quiser, ou ler um livro, ou uma coisa que ela queira, independente da escola, né? Porque ela precisa ter esse momento para ela, é muito importante. Os pais não se atentam a isso, eles querem encher a criança da gente. Marilúcia, então, o tempo de ser criança ou ser adolescente, ele está dentro desse escopo da organização? Tem que estar dentro daquela agenda. Nós criamos no livro uma agenda da semana da criança, porque os pais enchem de... Normalmente, para não deixar essa criança parada, é aula de inglês, aula de futebol, balé, né? O dia inteiro aquela criança tem fora o horário de aula. Ela não tem tempo, às vezes, até para estudar no contraturno, né? Ela tem a lição de casa, ela não tem tempo, porque ela tem tanta aula extra que ela não tem tempo para fazer a lição de casa. Então, assim, essa agenda tem que ser... A gente colocou uma agenda da semana para ele ter noção de como está a semana. E às vezes você olha a agenda dessa criança, a gente vai acompanhando, e você vê que não sobra tempo para lazer, não sobra tempo para uma distração, não sobra tempo para brincar, porque tanta coisa que ele tem que fazer, e aí acaba faltando tempo até para estudar, e aí ele acaba tendo problema lá na frente de aprendizado mesmo. Então, assim, os pais tinham que se atentar um pouco mais para isso e não encher essa criança de deixar alguns horários livres. É importante fazer tudo isso, mas tem que deixar essa criança ser um pouco criança, né? Ter o momento dela.